Olá, voltamos aqui agora para falar das características dos bens econômicos, né, e como que as ideias se encaixam nessas características. Então, a gente tem aqui duas características, né, que são a exclusividade e a rivalidade, né? O que que são bens rivais? É toda aquela ideia que é o centro da economia, que da onde sai, né, que leva à escassez. É que a rivalidade, né, é a característica que os bens têm de exclusivo, de restringir o uso do objeto, né? Então, se eu estou usando essa blusa que eu estou usando hoje, significa que ninguém pode mais usar essa blusa que eu estou usando agora, certo? Eu posso até emprestar essa blusa para alguém, mas agora, nesse momento que eu estou usando essa blusa, vocês não podem usar, nenhum de vocês podem usar. E ninguém no mundo pode usar, porque agora eu estou usando. Então, essa blusa é um bem rival, tá? Outro exemplo de bem rival, por exemplo, que ele tá aqui, né? Serviços legais, aparelho de som, disquete, a gente vocês nem sabe o que é disquete, né? Disquete é aquele símbolo que para salvar os arquivos, né? Que como dizem, né? O disquete é igual Jesus, ele teve que morrer para virar o símbolo da salvação, né? Esses são bens rivais, porque assim, os serviços legais que eu comprei, você não pode comprar. O meu aparelho de som, né, eu que, né, que eu estou usando, você não pode usar ao mesmo tempo. Eu posso até te emprestar, mas você não pode usar ao mesmo tempo, né? E assim é com qualquer bem físico, né? E aí tem peixes do mar, se a gente pescar todos os peixes do mar, acabou o peixe do mar, né? Insetos estéreis para combater as pragas. Ai, cada exemplo maravilhoso, né? Eles são todos bens rivais. O que que são não rivais? São bens que o meu uso não exclui o uso de outras pessoas. Por exemplo, um software ou um código de computador, né? Uma vez que ele é feito, é muito difícil restringir o uso. A gente pode ter softwares ou código de computador que a gente pode usar ao mesmo tempo, né? Isso não tem dificuldade nenhuma, né? Sinais codificados de TV via satélite. Olha, a gente só vê a milícia aí, né, oferecendo, vendendo serviços, né, de TV a cabo, de celular, né, internet nas favelas, por quê? Porque, né, não é rival, né? Manual operacional de uma loja de departamentos, tá? Essa é brincadeira, né? Mas, por exemplo, a tecnologia do código de barras, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Walmart, né, para fazer o just in time, né? Então você escaneia o código de barra e você sabe exatamente o produto que saiu, que tem que ser reposto. Eu sei uma vez que essa ideia, né, foi utilizada, é difícil você dizer, não, ninguém, essa ideia minha não é de mais ninguém, né? Não. As ideias têm esse problema, né? É difícil a gente restringir o uso das ideias por outras pessoas, né? Então, eu usar não proíbe, né? Eu usar uma ideia não proíbe outras pessoas de usarem a mesma ideia ao mesmo tempo. É isso que dá, né, a questão de retornos crescentes à escala e que gera, né, competição imperfeita. Então, as ideias, né, elas têm essa característica muito grande de ausência de rivalidade. O que que isso implica? Por que que isso implica retornos crescentes à escala e competição imperfeita? Por quê? Vamos lembrar lá, de novo, né, micro 2, olá, por que que eu dou micro 2 e macro 3? Agora vocês estão percebendo, né, que a gente viaja tudo na maionese e fala tudo da mesma coisa, né? Mas o que que acontece com essa ausência de rivalidade? Né, quais as implicações dessa característica das ideias, né? Tem um alto custo de produção, um alto custo fixo, né? Então, o custo de criar a ideia é um custo fixo e ele é alto, como uma barreira à entrada,
né? É como uma barreira entrada. Mas, assim, depois que criou a ideia, depois que produziu bem, o custo marginal é zero, é constante, é zero. Então, o que vai acontecer? Vai ter esses retornos crescentes de escala, porque você precisa de muito investimento para entrar, né? Tem barreira de entrada, e vai gerar competição imperfeita, né? E, e é isso, assim, competição perfeita, ela funciona bem quando os bens são rivais e são exclusivos, mas elas falham, né? Quando uma das características é violadas, e é isso que acontece, né? As ideias têm essa ausência de rivalidade, isso faz com que ela, né, tenha dificuldade de se tornar um bem comercializável, né? Porque é justamente essa escassez de uso, né, essa escassez de produção que dá valor econômico. Por exemplo, por que o diamante vale muito mais do que a água? O diamante não tem essencialidade nenhuma para gente, né? E o valor da água, né, ele é baixo, não vou dizer que ele é nulo, porque hoje não é mais nulo, né, que você tem que achar água potável, mas é porque, né, a água é um fator abundante, né, e isso faz com que a gente. E já o diamante não é fator abundante. Então, o que dá valor é essa rivalidade, né? Então, a gente tem um problema com as ideias, né? E essa questão de ter custo, né, de produção de ideia fixo, alto, né, e custo marginal constante, nesse caso até das ideias é um custo marginal zero, que uma vez que ela foi criada, né, ela custa nada reproduzir essa ideia, né, então o que vai acontecer? A gente vai gerar lucro negativo se o preço, né, cobrado, se a gente não vender essa ideia, porque se o preço for igual ao custo marginal, né, e a gente vai estar numa situação de custo marginal menor que o custo médio, lembra do monopolista? E numa escassez de oferta, numa necessidade né, de você, para prover ideias, ter que permitir concorrência perfeita, ter que permitir monopólio natural, né, e aí, ai, já estou me antecipando tanto, deixa eu voltar e falar de exclusividade, né, o que é exclusividade? É uma outra característica, exclusividade. A exclusividade é que ela vai dizer, né, de quem é o dono do bem, né? Então, essa blusa que eu estou usando hoje, ela é um bem rival, porque quando eu estou usando, não permite que outras pessoas usem. E ela é um bem, ela é minha blusa, eu tenho exclusividade sobre ela, né? Então, é essa condição. Então, por exemplo, no caso aqui dos bens que a gente está falando, né? Os bens rivais com alta exclusividade. São coisas, né, que a gente compra, como serviços legais, como aparelho de som, como disquete, que vocês não sabem o que é. É um tipo de uma memória, disquete. E tem bens rivais com baixa exclusividade, por exemplo, peixes do mar. Quem que é dono do peixe do mar, a gente não sabe. Quem é dono dos insetos aéreos para combate às pragas? Eu não sou, juro que não sou. Né? E aí tem outros bens que são não rivais, mas com alta exclusividade. Por exemplo, a TV a cabo, a gente, né, sabe, né, quem que é o dono, o código para o computador a gente sabe, né? O manual da loja do departamento mais ou menos, Defesa Nacional a gente já não sabe, pesquisa e desenvolvimento básico a gente não sabe, cálculo que é uma ideia matemática a gente não sabe, né? Então, veja, né, que essas questões aqui, que são questões, né, que são bens, né, que têm alto custo fixo, mas custo marginal zero, né, eles são não rivais e baixa exclusividade, eles são esses bens, né, que têm essas características de monopólio nacional. A defesa nacional é óbvio, né, a gente não vai ter várias defesas nacionais, a gente tem uma defesa nacional, né, que tem essa questão, essa característica de monopólio. Tá certo? Deixa eu dar uma paradinha aqui para beber água, que eu falei bastante. Então, essas características dos bens
né, que é rivalidade e exclusividade, eles garantem, né, que tudo, que a economia funcione, né, nesse modelo ideal, modelo de concorrência perfeita, né? Mas acontece que as ideias, elas têm um problema de, principalmente de não rivalidade, porque a gente pode até dar direito de propriedade para as ideias, né? Mas é difícil a gente evitar que outros usem. Né? Imagina eu, né, meus colegas, que a gente trabalha com ideias, né? Como é difícil, às vezes você tem uma ideia, você tá, nossa, super empenhado trabalhando nessa ideia, aí você comenta com alguém e é quase que meio inconsciente que aquela ideia vai fazer parte da pesquisa do outro, alguém que você comentou, né? Porque vai ficar na cabeça e quando a pessoa pensar naquilo, né? E aí as pessoas também estão discutindo sempre as mesmas coisas, estão chegando também a ideias parecidas, né? Ou estão revisitando ideias antigas e remodelando essas ideias, renovando essas ideias. Então é muito, muito difícil tornar essas ideias exclusivas, né? E aí esse trabalho é um trabalho muito árduo. Mas aí, voltando para as características das ideias, né? Uma das características principais é a ausência de rivalidade. Já falei, faz custo de produção, né, fixo alto, né, mas depois de produzido, né, essa ideia já foi disponibilizada, já está no ar, então o custo marginal da ideia é constante, é muito próximo de zero, isso faz com que, né, tenha retornos crescentes à escala, então necessite de concorrência imperfeita, né, porque não pode igualar o preço ao custo marginal, porque senão, né, se ninguém tiver retorno econômico da ideia, ninguém vai produzir ideia. Né? A gente pode até falar que existem pessoas benevolentes que vão produzir ideias para melhorar a sociedade. A gente pode até falar isso que acho que às vezes em algumas situações existem sim, mas algumas outras ideias elas têm custos adicionais, né? Que não é só a pessoa ficar pensando e essa pessoa ser financiada por alguém e vai gerar isso. Tem ideias que têm custos de implementação também, e aí começa a ficar difícil. Agora, quando a gente remunera essas ideias mais do que seu custo marginal, né, então, ou seja, quando a gente permite, né, que essas ideias sejam geradas numa estrutura de mercado de concorrência perfeita, né, então a gente está remunerando, né, o dono da ideia, né, e a gente vai fazer com que fique lucrativo ter novas ideias. A gente estimula a criação de novas ideias, a gente estimula, né, as inovações, o crescimento econômico, tá? E aí a gente tem aqui um institucionalista muito conhecido, Douglas North, né, que vai falar do direito de propriedade. Então, o que o direito de propriedade faz? Né, ele vai garantir um retorno econômico às novas ideias e estimular o seu surgimento. Né? Então, é o direito de propriedade que dá a característica de exclusividade para a ideia, sabe? E isso que vai fazer com que ela possa ser remunerada, porque se ela não for exclusiva, ela não vai ser remunerada. Né? Agora, elas vão continuar sendo não rivais, mas com o direito de exclusividade, elas passam a ser exclusivas. Né? Que, assim, deixa eu, antes de tudo, lembrar, né, que o crescimento econômico ele é sustentado pelo surgimento de maneiras, né, melhores de usar os recursos, que são as ideias, né, mas eu também, deixa eu ver o que eu ia falar. Não, era isso mesmo, que então essa questão, né, de garantir o direito de propriedade, essa questão de internalizar o custo do desenvolvimento da ideia, né, para que ela seja remunerada, isso é pensado como uma questão primordial para o desenvolvimento, para o crescimento econômico, porque vai possibilitar que mais ideias sejam geradas, né? Então, imagina que a gente tem pessoas que são tão ricas que elas não precisam trabalhar. Então, elas podem ficar o dia inteiro pensando em novas ideias e criando coisas novas.
Mas essas pessoas, elas são de um tipo, elas pensam em ideias para um tipo de coisa, elas têm um tipo de criatividade. E nós estamos limitando a nossa população, né, que não pode ficar o dia inteiro pensando numa ideia, porque precisa comer também, não tem quem sustente. Então a gente precisa remunerar o dono da ideia, né, porque a gente também precisa que haja uma diversidade de pessoas pensando em ideias diferentes, porque pessoas diferentes pensam em problemas diferentes, têm ideias diferentes, veem o mundo com uma visão diferente. Então também a gente precisa, né, se remunerar. Né? Não é porque a gente vai remunerar para fazer o rico mais rico, mas é porque a gente também precisa, né, da condição para que a gente tenha pessoas diferentes pensando, né, e produzindo ideias novas. Né? Isso gera mais diversidade, gera mais ideias. Né? A gente vai ver, a gente vai falar que, né, essa questão das ideias vai fazer com que, né, quanto maior o número de pessoas, mais inovações vão acontecer, mais progresso tecnológico, então vai ter um retorno também de ter população, né? E isso passa também pela diversidade dessas pessoas, porque são ideias diferentes sendo criadas. Né? E por fim, a gente tem essas meta-ideias, elas são ideias que possibilitam o surgimento das ideias, né? E aí ele lista, né, que na questão do Moffat, vai listar essas meta-ideias que é liberdade de mercado, não é preciso, né, que seja respeitado o mercado, né, e que as pessoas tenham acesso a esse mercado, né, como estou dizendo aqui, né, se a gente ficar dando só acesso a um tipo de pessoa, também não vai ajudar na criação das ideias, né. Sistema de patente, que é o que vai remunerar as ideias, né? Fundação de amparo à pesquisa, porque a gente também tem a questão das ideias, né, que elas entram diretamente na produção, mas tem a questão das ideias que melhoram a vida da sociedade, então a gente também tem que ter financiamento para melhorar a vida da sociedade, porque tem gente que pode se dar o luxo de ficar pensando na sociedade, né, e ter quem sustente. Mas tem gente que não pode. A gente precisa também que gente que não pode tenha a oportunidade de pensar essas ideias, porque só o fato, né, de elas terem uma vivência diferente já dá a elas uma visão de mundo diferente, né? Isso vai ampliar o escopo de ideias que a gente tem e de premiar as ideias para que se estimule, né, a sua inovação. Eu vou parar por aqui, que eu vou voltar contando um pouco dessa história das ideias da Revolução Industrial, mas eu acho que a gente esgotou um pouco, né, essa parte agora, e vão ficar um pouquinho para o próximo vídeo.